quer saber o que aconteceu aqui. Então eu vou contar logo, né? Para a terceira vez hoje, né? Quando eu tentei beijar minha esposa, ela deu um muro em meu olho e eu fico com essa marca. Eu tentei cobrir com maquiagem, mas não deu certo. Não, eu estava treinando jiu-jitsu ontem e levou uma tapa no olho, mas estou muito bem. Jiu-jitsu cura, então eu já estou 100%. Só o cor vai demorar um pouco para sair. Então, hoje nós vamos abordar o livro talvez, mais difícil na Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Por que eu escolhi esse livro? Você sabe que as outras pregações, se você estava aqui, eu gosto de escolher uma história que eu consigo fazer em uma pregação só. Porque eu não faço pregações cada semana, né? Então, geralmente eu tento escolher uma coisa e eu consigo começar e terminar na mesma pregação. Mas ideal é bom para trabalhar versículo por versículo, capítulo por capítulo, através de um livro. E eu queria muito falar sobre dessas 7 igrejas nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse. E eu comecei a estudar. Eu percebi que é meio difícil para abordar sem começar com o base. Então, o que eu quero fazer hoje é construir uma base para o livro do Apocalipse. Então, no futuro, talvez a gente vai abordar uma igreja ou outra igreja e a mensagem que Jesus deu para essas igrejas. Mas hoje é mais para deixar essa base, né? Construir essa fundação. Então, uma coisa, como eu falei, um livro que é muito complicado, muito complexo. Mas eu queria, primeiro vamos ler o texto e orar, e depois a gente seguir em frente. Então, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler o texto que é versículo 1 a versículo 8. E realmente é muito aqui, nessa prefácio e nos primeiros versículos aqui. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando ao seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que está a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província de Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquelas que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos sua bênção sobre essa palavra hoje de manhã, que nós podemos entender pelo seu Espírito Santo o que nós recebemos através de esse texto para nossas vidas, Deus.
que podemos entender o que significava naquele momento, mas também como aplicar para nossas vidas hoje, Deus. Pedimos pelo Seu Espírito Santo nos capacitar para entender e aplicar. No nome de Jesus. Amém. Então, antes que nós entrar no texto aqui, eu gostaria só apresentar algumas, vamos dizer, princípios de bom estudo bíblico. Porque, como eu falei, Apocalipse é um dos livros mais difíceis na Bíblia para entender. E jovens que estão lendo suas Bíblias, tem algumas coisas que vocês deveriam saber e guardar e lembrar quando você estuda a Bíblia, que vai te ajudar para entender corretamente. Okay? Então, o primeiro princípio aqui, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita para nós, mas não a nós. Você está entendendo que a Bíblia está escrita para nosso benefício, sim? Mas nós não estamos a primeira audiência. Foi escrito para uma audiência original, que nós precisamos entender primeiramente, o contexto dessa carta, ou qualquer escritura, qual foi a audiência original e a propósito daquela texto que foi escrito. Porque esse não foi escrito diretamente para nós, mas foi escrito e preservado para nosso benefício. Toda a escritura é útil, o Escrituras diz, para nos levar a obediência a Deus em todas as coisas que nós podemos ser santos. Segundo ponto aqui, que é importante lembrar, é necessário compreender o que a mensagem significou para o público original antes de compreender o que significará para nós hoje. É importante que nós, às vezes na Bíblia, tem frases que teve um sentido para aquelas pessoas e a gente não chega hoje e pega a mesma frase e aplicar o que essa frase ia significar para nós hoje. Você está entendendo? Às vezes a gente precisa entender o que aquela frase significava para aquelas pessoas. Então isso é uma extensão do primeiro ponto. Terceiro ponto. Não devemos extrapolar os limites estabelecidos pela profecia para interpretá-la. Isso é importante aqui. Quando uma profecia está dada na Bíblia, muitas vezes tem algumas dicas dadas pela própria profecia para que você possa saber como aplicar aquela profecia. Por exemplo, se eu não escrevi profecia, não entendi errado. Okay? Mas vamos imaginar que eu escrevi uma visão que Deus me deu para a igreja cristã na aldeia. Então eu escrevi, olha, Deus me deu uma visão sobre a igreja cristã na aldeia, o que vai acontecer e como Deus vai desenvolver aqui na aldeia. Eu escrevi essa carta para essa igreja aqui. 1000 anos depois, faz sentido se alguém pega e, eu acho que ele estava falando sobre a igreja em Tailândia. Não, se eu deu essa profecia, essa visão, dizendo que foi para esse momento, para esse tempo, e dizer, não, é para outra igreja, para outro tempo, faz sentido? Não, a gente precisa seguir os dicas e os limites. Muitas vezes na Bíblia, a profecia já vai dizer o que é um decreto sobre Babilônia. Nós sabemos que essa visão que os profetas nos deram estava falando sobre Babilônia, provavelmente a destruição de Jerusalém no ano 586, 87. Se a Bíblia dá a profecia que é decreto sobre Sumária, ou a Síria, ou qualquer lugar, a Síria, a gente vai entender que aquela profecia não aplica para a Rússia 3.000 anos depois, Aplica para... Então, quem vai ler a profecia tem que aplicar para aquele assunto, para aquele motivo que o profeta já indicou é para ser aplicado. Faz sentido, É lógico. Mas
É lógico, mas infelizmente hoje Apocalipse é um livro que pessoas completamente descartar o contexto, descartar as indicações sobre exatamente quando o evento ia acontecer e diz, está falando sobre outra coisa. Então não faz muito sentido. A gente precisa lembrar esses princípios lógicos quando nós estudamos. O quarto ponto aqui, deixa as escrituras para interpretar as escrituras. Muitas vezes o próprio Bíblia interpreta ele mesmo. Deus não escreve muitas coisas sem referência de qualquer outra coisa na Bíblia. E a gente agora tem que, o que essa pode ser? Quem sabe? Vamos imaginar. Você está entendendo? A Bíblia está cheia de referências que toca. Se eu tenho uma imagem que é tão bonita que está no Lifeway, na empresa de Caleb. Tem uma grande imagem que tem muitas linhas conectando assim, grande linha do tempo e um ponto é arcos que está tocando pontos e toda essa área está com essas linhas assim. E o título da arte é Coesão. A Bíblia está escrito com coesão. Um ponto conecta outro ponto, conecta outro ponto, tudo é conectado. Então a gente interpreta a Bíblia sempre com a Bíblia, não com nossa imaginação. Então, finalmente, o último ponto aqui, entenda o estilo em que foi escrito e os padrões que o autor deseja que você observa. A gente vai ver isso hoje, mas no Apocalipse tem muitos padrões e estilos de escrever, que nós precisamos entender um pouco sobre o estilo, né? Seja, às vezes a Bíblia está escrito em poesia, às vezes está escrito em hipérbole. Obrigado, desculpa, meu português não é tão bom em falando palavras complexas, mas também, às vezes, está usando coisas simbólicas, simbolismo, que a gente vai ver um pouco hoje, que tem muito simbolismo no livro do Apocalipse. Outra coisa que eu posso dizer também, né, sobre padrões. O livro de Apocalipse está seguindo padrões de outros livros da Bíblia. Primeiro, está seguindo a padrão para uma aliança, ou não somente para uma aliança. Qual é a palavra correta? Não estou pensando bem em português, mas o livro de Deuteronômio e Oséias, esses dois livros seguem a mesma ordem do que o livro de Apocalipse. Também, mais específico ainda, o livro de Ezequiel é quase ponto a ponto para todo o livro do Apocalipse. Se você fez uma outline, né, se você fez os pontos, você pode fazer isso para Ezequiel e Apocalipse. Os livros são idênticos quase. Incrível. É quase como uma Novo Testamento versão do livro do Ezequiel. E outra coisa também, que ela segue o padrão de um dia no templo. Então, no Antigo Testamento, né, durante o dia no templo, teve uma sequência de eventos que aconteceu. Por exemplo, as portas abriram, né, o sacerdote estava lá fazendo suas tarefas, as portas abriram, teve os móveis explicado que estava dentro do templo, o cordeiro que foi assassinado naquele momento correto, o sangue foi no altar, os trompetas, teve essa sequência de eventos e, não é sem querer, Apocalipse segue exatamente a sequência de eventos do antigo templo, mas vai ser uma nova aliança, né? Não
agora Jesus, né, ele cumpriu aquelas coisas no Antigo Aliança, e essa vai dar uma imagem das mesmas coisas do Antigo Testamento, do Antigo Aliança. O Apocalipse vai dar a mesma imagem, mas para uma nova aliança. Então a gente precisa reconhecer padrões que o autor, com propósito, está colocando para a gente entender. Então, por isso, né, isso é alguns princípios, mas você já pode entender um pouco como esse livro é difícil estudar, né? Com todas essas coisas que estou jogando muitas coisas para vocês. Mas vamos tentar, né, pela graça de Deus, entender um pouco sobre o Apocalipse, sobre esses primeiros 8 versículos hoje. E lembrando esses pontos. Então, vamos ler os primeiros 3 versículos aqui, o prefácio. Vamos começar aqui de novo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos observar alguns pontos aqui sobre esses primeiros versículos. O primeiro ponto aqui, a revelação aqui é singular. Esse não é revelações. Né? Ele não está dando revelações que é sobre muitas coisas diferentes. Ele está dando uma revelação que é completa nele mesmo. A palavra é singular. É uma revelação que Deus, o Pai, deu para Jesus para revelar para seus servos. Né? A gente viu isso aqui. O autor, a origem dessa revelação vem de Jesus. Mas a gente percebe aqui, né, que qual Deus lhe deu, né, o Pai deu para o Filho essa revelação para ser revelado para seus servos. O palavra eu já falei para as crianças, mas está escrito para seus servos, e o palavra usado para servos, a palavra grego, né, doulos, é escravos. Nós temos essa identidade no Novo Testamento, que nosso papel no reino de Deus é escravo. Somos servos de Jesus. Ele nos comprou com seu sangue precioso, e agora nossas vidas não mais pertencem a nós mesmos, nossas vidas pertencem a Ele. Somos escravos, mas também um privilégio, né? É um privilégio para ser um servo do Rei. Segundo ponto aqui é estilo. Aqui nós temos a tradução em português não ajuda muito, é pouco mais específico em inglês, mas muito mais ainda na linguagem original. Quando João fala, ou quando eu vou ler a frase aqui, né? Servants. Estou lendo aqui em português, estou tentando ver qual frase é em português. Mas quando fala aqui que coisas em breve, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Mostrar a seus servos, a palavra original é somaino, que é essa ideia de símbolos. Ele vai mostrar pelos símbolos e sinais. Entendeu? Então, é completamente perdido na tradução, não é? Mas o que ele está dizendo? Eu vou mostrar a você na forma simbólica o que vai acontecer logo. Então a gente já vai entender no estilo que não está escrito no estilo literal. Dá para entender, por exemplo, quando o dragão está esperando o nascimento do filho para matar ele. A gente entende que ele está falando sobre o diabo, quando em Apocalipse 13, nós entendemos que
o visão está falando sobre como o diabo queria matar Jesus quando Jesus nasceu. O diabo não é literalmente um dragão, né? Nós entendemos isso. A gente veja muito símbolos. O que é engraçado, algumas pessoas pegam parte simbólica e parte literal. É quase, nem sei como eles decidir qual a opção para escolher, né? Mas a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso, né, com nossa interpretação e nosso estudo, entendendo que o estilo é simbólico, está escrito com sinais, com símbolos. E finalmente foi João que escreveu essa carta, que viu essa visão e foi falado para escrever o que ele viu. Então João estava preso na ilha de Patmos nesse tempo, e foi ele que recebeu de Jesus essa comunicação. Pode ir para o próximo slide. E esses eventos, ele já está indicando para qual momento, para qual tempo a carta está escrita, para as coisas que vai acontecer logo. A palavra grega aqui é rapidamente. Eu posso dar muitos exemplos, mas só para dar um exemplo, esse mesmo versículo está usado em Atos 22, 18. E viu o Senhor, ele me disse. Esse é quando Paulo estava... a vida de Paulo estava sendo ameaçado. E o Senhor revelou para Paulo. Ele me disse: ande logo e sai imediatamente de Jerusalém, porque não aceitará o seu testemunho a meu respeito. Em breve, então nós vemos aqui, né, que essa mesma ideia dessa coisa é uma coisa rápida, não é uma coisa que pode ser 2000 anos depois, pode ser qualquer momento, né? Tem duas interpretações comuns hoje. Uma é que coisas que estão muito, muito longe no futuro, mas talvez quando começar a acontecer, vai acontecer rapidamente. Mas isso não é o que está escrito, né? A linguagem é claro. Ele está dizendo para ele que vai acontecer logo, logo, rapidamente. Outra coisa comum essa é uma coisa que vai continuar a acontecer para todo o tempo. Talvez vai continuar a acontecer para todo o tempo, mas isso não é o que a linguagem está dizendo aqui. Está dizendo que logo, logo vai acontecer para aquele momento. Então nós vemos em versículo 1, em breve, né, devem acontecer. Próximo, continuar aqui. Nós vemos em versículo 3, pois o tempo está próximo. Egos, é próximo. Continuar para o próximo. Eu quero só dar... A gente não vai abordar muito mais no livro, mas eu só quero mostrar aqui que essa ideia continuar durante todo o livro do Apocalipse, até o final, até o último capítulo. A mesma linguagem. Olha aqui em versículo 3, quando Jesus está falando para as igrejas, a igreja de Filadélfia, em capítulo 3, versículo 10 e 11. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nós lemos hoje para as crianças, né, que Jesus já avisou seus discípulos que isso vai acontecer para eles. Ele disse: eles vão jogar você em prisões, vocês vão ser açoitados, vocês vão testemunhar para mim nas sinagogas. Então, essa aqui, ele está dizendo aqui que vai ter uma hora que vai acontecer logo sobre o mundo, que vai acontecer para vocês. É o contexto da igreja de Filadélfia, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui, quando às vezes pessoas pegam essa palavra, que o mundo inteiro, mas a prova vai passar o mundo inteiro, mas não aconteceu uma prova naquela época durante o mundo inteiro. Você já ouviu isso, né? Mas o mundo está a palavra oikimenes, que significa o área do Roma habitado. No Novo Testamento nós vemos que
a palavra já foi em todo o Equimenes, né? Em toda a área de Roma, civilizado na mente deles, né? Naquela área de Roma, o evangelho já estava estabelecido em toda aquela região. Em comparados com só Jerusalém, não, toda essa área civilizado de Roma, que essa palavra que está usada, não usar a palavra para terra, o mundo, como a tradução que fica na nossa mente hoje. Dá para entender? Né? Hoje a gente vê a palavra toda a terra e pensa que o mundo inteiro geograficamente. Mas essa não é a palavra usada e não teve essa ideia para aquela audiência. Mais uma coisa aqui, venham sem demora. Conserve o que você tem. Olha aqui, está falando para a igreja de Filadélfia. Lembra sobre as coisas que vai acontecer logo. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ele está chamado para ser fiel quando esses eventos acontecem. Vamos olhar mais uma aqui no final do livro do Apocalipse, no capítulo 22. Mais uma vez, nós vemos aqui, vamos começar em versículos 6 e 7 primeiro. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Igual como no início do livro, né? Você está vendo como tem esse mesmo tema no livro, no início até o fim. Coisas que vai acontecer em breve. Por isso, ler publicamente e guarda. Não fecha o livro, ele fala. Olha aqui em versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Olha aqui, não bote esse livro na prateleira para um tempo mais tarde. Por quê? Porque o tempo é agora. Está entendendo? Olha aqui, Daniel deu uma profecia sobre eventos que ia acontecer 600 anos depois de Daniel. Sabe o que ele falou? Sela a palavra da profecia, porque o tempo não é agora. E olha esse contraste. Daniel fala, olha aqui, essa profecia que estou dando agora é para o futuro. Então sela por enquanto. Vai ser 600 anos até essa profecia acontece. Tá, bota na prateleira e guardar. Entendeu? Em Daniel 12:4, se você quer. O Hebreus 1:1, né? Muito tempo atrás, Deus falou das profetas. Essa foi 400 anos depois. Era muito tempo atrás. Mas olha aqui. Ele não está falando sobre uma coisa que vai acontecer 2.000, 3.000 anos para frente. Ele estava falando sobre uma coisa que ia acontecer logo naquele momento. Se a gente passa mais tempo falando das palavras grego, você ia ver que os verbos presente está dizendo que já está na porta, já está no mão para acontecer. É uma urgência nessa carta para as pessoas ouvir rápido e obedecer logo. Entendeu? Eu quero dizer. Então lembra isso. Quando você está estudando, lendo o livro de Apocalipse no futuro, porque claro, hoje a gente não vai abordar esse livro inteiro, mas você já vai lembrar o contexto, as indicações sobre a profecia. E a gente fica dentro das linhas que o autor queria, intencionou que nós entendemos. Então vamos continuar para frente aqui. Aqui também na prefácio nós vemos João, as 7 igrejas que estão na província de Ásia. Você pode ir para o próximo slide aqui. Então, João estava aqui em Patmos. Esse é o melhor mapa eu achei em português. Então é meio fora do foco, desculpa. Mas João está, se você pode entender, o mar Mediterrâneo. Aqui seria Israel, aqui seria Grécia, aqui seria Itália, aqui e Roma. Então aqui nessa ilha aqui, João estava preso. E ele escreveu para essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas são as igrejas mais próximas
da ilha de Patmos. É provável que as pessoas que visitaram João, provavelmente eu posso imaginar que seria mais pessoas de Éfeso, porque eles eram 30 miles de Patmos. Esse é tipo 40 alguns quilômetros, por exemplo. Então, quem pode facilmente fazer uma viagem pequena e sustentar João seria eles. E também eles seriam aquelas que iam receber a carta de João e espalhar facilmente logo para essas igrejas aqui. Então faz sentido, né? Tem Corinto que está aqui nesse lado, que seria outro mais próximo. Mas esses 7 aqui são os mais próximos. E sem dúvida, Éfeso, acesso mais fácil. Então a gente entende também uma coisa. Vamos olhar no próximo slide aqui. Eu peguei um pouco mais essa vista. Vai para outra. Os dois ficam fora de foco. Mas desculpe, eu não tive um mapa melhor. Então as 7 igrejas. Nós entendemos outra coisa quando estudamos o livro de Apocalipse. O número 7 simboliza a plenitude qualitativa, né? Perfeição, compleição. Deus criou o mundo em 7 dias. O número 7 está usado 54 vezes só no livro do Apocalipse. Lembra, é o livro simbólico. Deus vai comunicar com sinais e símbolos. Então nós entendemos que como um propósito, né, ele está apresentando vai ter os 7 espíritos, que é esse mesmo versículo, a gente vai falar sobre isso, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 lâmpadas, etc, etc. Mas a palavra 7 é simbólico, então ele estava escrevendo logo para essas 7 igrejas mais próximas, mas essa foi representante da igreja total naquele momento. Provavelmente, por causa desse simbolismo. Então, não é somente para aquelas 7. Mas esses 7, eles chamam pelo nome. Ele fala individualmente para cada igreja, né? Para Filadélfia, fala aquilo. Para Esmirna, fala aquilo. Para cada um, ele fala especificamente para aquela igreja. Então, nós entendemos que é específico, mas também é para a igreja de Cristo, naquele momento. Vamos para o próximo. Sai daqui. Volta para trás mais uma coisa. Vamos aqui logo. Vamos continuar, desculpa. Então, eu quero vocês percebem uma coisa aqui, né, em versículo 4 e 5. Eu botei essas 2 perguntas para vocês contemplar e responder agora, quietamente. Não precisa falar na voz alta. Mas eu vou ler versículo 4 agora. 4 a 6. João, as 7 igrejas que estão na província de Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Então, versículo 4, temos essa pergunta: o que é concedido às 7 igrejas? Graça e paz. É uma coisa, uma salutation, eu sei salutation, Joshua, saudação, né? Uma saudação, mas não é uma coisa simples, né? Ele está falando sobre o que nós temos em Jesus e paz com Deus, paz em nossos corações, consciência limpa através do sangue de Jesus. Então o que nós temos por causa de Jesus é a graça de Deus e a paz entre nós e Deus. E quem, a segunda parte aqui é quem concede essa graça e paz. O Deus triuno. Você quer um texto que é bonito da Trindade? Nós entendemos, jovens, você sabe que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas pessoas vão dizer, mas onde na Bíblia diz que tem a Trindade? Aqui, em um texto só, a gente vai ver uma elaboração bonita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos abordar essa aqui um pouco. O Deus triuno é aquela que concede graça e paz para nós. Vamos ver aqui. Primeiro, o Pai eterno, né, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Uma coisa que eu li que foi interessante para mim, que
a gramática dessa frase aqui, em grego, é terrível. Gramaticamente, os estudos reconhecem essa que a gramática aqui é muito, não é bom com propósito, está sendo teológico. O que ele está falando não está para o propósito de ser uma frase bonita. Eu acho que essa é bonito porque eu acho que em inglês e também em português a tradução é tão bonito. Nós cantamos isso hoje, né? Que era, e há de vir. Coisa tão bonita, né? Ele é, ele era, é e há de vir. Mas a gramática aqui, deixa-me puxar rapidinho. Se posso ver a tradução literalmente. Literalmente é assim. O ser, estou traduzindo de inglês aqui. O ser, o era e o vindo. Então é meio estranho, né, na linguagem original. Então o ser ia ter essa ideia hebraica: eu sou quem eu sou. O Deus eterno que Deus deu seu nome para Abraão. Então nós vemos aqui uma referência do Pai, né? O Pai que foi conhecido, né, pelo Israel. Mas também os 7 Espíritos. Essa frase aqui, né? O Espírito Santo é um, né? Ele não é 7 Espíritos. Mas essa aqui foi uma imagem que vem do livro de Zacarias, em capítulo 4, versículo 1 a 7. E aqui ela representa como se chama o candelabro? Candelabro? Candelabro é uma palavra portuguesa, né? Os sete velas, né? Que foi acendido. O que naquela capítulo, o que sustentou a luz para essas velhas era o olho de 7 vasos, vamos dizer. Eu não sei a palavra bem para traduzir, mas essa ideia em Zacarias foi o Espírito Santo que sustenta. Você provavelmente já escutou essa frase: não pela força, né, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor. O Espírito foi o Espírito Santo que está referindo aqui nesse capítulo. Então, esses 7 Espíritos do Apocalipse é uma referência de Zacarias. Nos 7, vocês podem ler depois e pesquisar e aprofundar mais, mas também é muito interessante. E o último título aqui é o Filho de Deus. Nós vemos Jesus aqui, e ele está dado também vários títulos aqui nesse texto aqui. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, primeiro aqui nós vemos essa frase, o fiel testemunha. Jesus, o que chega à minha mente quando eu ouvi essa aqui, Jesus é o fiel testemunho. Você lembra quando Jesus estava em frente de Pontes Pilatos? E ele falou: por essa razão eu nasci, por essa razão eu venho ao mundo, para testemunhar da verdade. Jesus é nosso padrão para o testemunho perfeito. Ele testemunhou perfeitamente. E nós somos testemunhos. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele testemunhou, entregando sua vida, testemunhando da verdade. E aqui no livro do Apocalipse, nós temos a mesma coisa. Temos testemunhos no livro do Apocalipse que ia morrer, que seria assassinado para Jesus. Em capítulo 2 tem Antipas, que vai ser assassinado. Ele era um testemunho. Também, capítulo 11, temos 2 testemunhos que eram assassinados. E os comentários, os tutos vai dizer, referir a essa pessoa e essa pessoa. E essa podemos abordar se chegarmos lá um dia, quem sabe. Mas a ideia, a tema do testemunhos está sendo continuado. Capítulo 17 também, os santos que foram assassinados. Eles testemunharam, chamaram testemunhos. Então, Jesus era o fiel testemunho.
E essa carta vai falar sobre também nós precisamos testemunhar como ele testemunhou. Outro título aqui, né, é o primeiro nascido do morto, primeiro nascido de morte. Que eu botei essa aqui, onde você está aqui. É Colossenses 1:18. Então eu não deu essa versículo aqui, mas ele é a cabeça do corpo. E essa ideia que ele foi o primeiro para ressuscitar. Você pode pensar do 1 Coríntios 15, onde Jesus ressuscitou primeiro, falando da sequência da ressurreição. Jesus já ressuscitou, e quando ele volta, nós vamos ser ressuscitados primeiro. Então ele é o primeiro, o primeiro ressuscitado. Então essa é uma referência aqui, é primogênito dos mortos. E também essa ideia, primogênito não significa que Jesus teve uma começa, né? Jesus é eterno. Mas essa é uma frase que fala sobre a posição. Ele é o maior, né? Ele é o maior de todos. Uma posição de importância, de honra, o primogênito. E é o primeiro que ressuscitou. Então essa frase aqui foi dada para o Filho. E finalmente ele é soberano dos reis da terra. Essa é muito importante, porque aqui é uma declaração que Salmo 2 é um salmo bonito, onde Jesus é um rei que julgaria as nações com uma vara de ferro, né? Por isso, os reis da terra estão conselhados para prestar atenção e obedecer Jesus, ou ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar, vai destruir. Você nunca vai ver uma nação continuar em pecado para muitas gerações sem o julgamento de Deus venha sobre aquela nação. Por quê? Porque Deus julga as nações. E esse salmo messiânico foi olhando para frente, para um momento onde Jesus se tornaria o rei. Ele ia sentar no trono e ele joga todas as nações como uma vara de ferro. E aqui nesse versículo, nessa frase, dando esse título para Jesus, usando o verbo tenso presente, ele está dizendo que agora está atualizado, está real. Agora aquela coisa profetizada do Salmo 2 é a realidade agora. Jesus é o rei dos reis da terra. Então, esses títulos aqui são dados para Jesus, ou para Deus, a Trindade, né? Nós vemos o Pai, o Espírito Santo e o Filho nesse mesmo texto aqui. E esse é Deus, né? Triuno, Deus é aquele que concede graça e paz para nós, no nosso relacionamento com Deus. Continuando, depois de revelar quem Cristo é, somos então informados sobre o que Ele fez para nós e o que, em resposta, deveremos fazer por Ele. Nós vemos aqui, vamos ler de novo o versículo 5, a segunda parte do versículo 5. Jesus Cristo, eu falei isso, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, glória a Deus, né? Esse é o que Ele fez para nós. Esse é como Ele nos deu essa graça. Através de seu sangue, para nossos pecados. E versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e domínio para todo o sempre. Amém. Então, essa primeira parte aqui, né? Ele nos libertou. Essa é uma referência do Egito. Quando a primeira Páscoa, né? Nós conhecemos, nós já falamos em outras semanas, faz um tempo agora, né? Como Deus liberou Israel através do sangue de cordeiro que foi aplicado. Então agora ele está falando, referenciando esse evento do Egito, onde Deus liberou pelo sangue os egípcios, está dizendo, vocês são liberados pelo o sangue. O segundo parte aqui, que é versículo 6,
sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, o sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é uma ideia que tem alguns aspectos. Eu vou dar 3 coisas. A primeira coisa, obediência. O sacerdote é alguém chamado para ser obediente a Deus. Todos somos chamados para ser obediente a Deus, claramente, né? Mas os sacerdotes eram exemplos, né? Eles precisaram ser exemplos para os outros em obedecer a Deus. Os sacerdotes também teve um relacionamento especial com Deus. Você lembra, os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos para ministrar no templo, e outras pessoas não estava permitido esse acesso a Deus. Então, os sacerdotes foi dado acesso especial para Deus. E finalmente, proclamação. Os sacerdotes foi responsável para passar a verdade de Deus para o mundo. Proclamação da verdade, né? Foi os sacerdotes que teve esse papel. A diferença entre o profeta e o sacerdote, porque os sacerdotes também falaram a verdade de Deus para o mundo, né? Mas a diferença é que os sacerdotes precisavam preparar as pessoas para louvar a Deus. Não só chegar e falar, mas eles foram responsáveis para preparar e levar as pessoas na adoração de Deus. Esse é um sacerdote. Então, o que é nosso papel hoje? Se através de Cristo nós somos agora feitos para ser sacerdotes, nós precisamos ser obedientes a Deus, exemplos para o mundo de alguém que guarda os mandamentos, que ama a lei de Deus, que obedece de coração o que Deus ordenou, que nós temos um relacionamento com Deus que o mundo não tem. Você tem acesso ao Pai através de Jesus, que aqueles que não estão em Cristo não têm. Quem vai fazer intercessão para o mundo? Vocês e eu. Porque nós temos acesso do trono através do sangue de Jesus. Você está orando para esse mundo. Você está fazendo intercessão para os outros que não têm esse acesso. Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes estavam fazendo essa intercessão para Israel. E agora os sacerdotes é nós. Que privilégio, né? Aquela função que somente poucas pessoas podem fazer naquele momento, agora ele dá essa função para a sua igreja. Fala, faz intercessão. Você tem um relacionamento comigo. Você tem os chaves do reino. E proclamar a palavra. Mas não somente proclamar como um profeta, mas proclamar a palavra, guardar a palavra como um sacerdote, onde você preparar o povo para louvar a Deus. Você leva o povo que não conhece a palavra de Deus para ter conhecimento e preparar os corações deles para louvar a Deus. É claro, um papel do Espírito Santo, mas uma coisa que Deus usa o instrumento do sacerdote para cumprir seu trabalho. Em versículo 6, eu li e 7, eis que ele vem com as nuvens. Terminando 6. Nos constitui o reino, sacerdotes, né? O reino, ele é nosso rei. Então o reino que pertence a ele, nós somos cidadãos e pertencemos ao reino. Começa o papel de sacerdotes, e essa final do versículo 6 é tão bonito, que para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para sempre. Amém. Então nós servimos o rei, que ele recebe toda a glória para todo o nosso serviço como sacerdote. O domínio pertence a ele, né? Somos
doulos, escravos nessa função. E finalmente esses últimos versículos aqui, que é agora que nós definimos quem ele é, o que ele fez para nós, ele vem como as nuvens. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Ele vem como as nuvens. Eu não quero passar tanto tempo aqui, começa aqui, mas eu só quero tentar dar uma ideia o que significa essa frase, que ele vem com as nuvens. Pode ir para o próximo slide. De novo, a gente não vai chegar aqui e imaginar o que significa vem com as nuvens. A gente vai fazer o quê? Olhar para o Antigo Testamento. Primeiro, esse conceito vem do livro do Êxodo. Primeiro, a presença de Deus estava nos nuvens. No Êxodo, né? Deus habitou dentro das nuvens. Então teve muita essa ideia primeiro em Êxodo. E depois os profetas começaram a usar essa frase que ele vem nas nuvens, né? Foi um método de transporte. E especificamente, sempre olhando em Joel 2 e várias profecias, foi uma referência de Deus vindo para julgar uma nação. Se ele vem com nuvens, especialmente nuvens escuras, pode ter certeza que Deus estava vindo para julgar aquela nação. Então, a ideia do vindo, a gente entende que Jesus vai voltar, né? Ele vai voltar no fim. Mas a volta de Cristo, quando Jesus fala que ele vem, ele falou para seus seguidores que eles nem vai terminar passando aquelas cidades quando ele vem. Ele não estava falando sobre a volta de Cristo mais 2000 anos para frente. Ele estava falando sobre o vindo, como ele sempre falou no Antigo Testamento, onde o rei está chegando para aquela nação para levar justiça. Esse é o vindo que estamos falando, parousia, a palavra grega que está usado. Então, nós entendemos também mais uma uso da palavra nuvens foi na profecia de Daniel, onde Jesus, quando ele ia ressuscitar, ele ia vir, né, nos nuvens, né, com Deus, e ele seria apresentado um reino. Então também teve essa ligação messiânica do vindo do Messias, quando ele receber seu reino. Então tem essas ideias. Então quando nós ouvimos essa frase, ele vem, a gente não pode pensar que isso somente pode falar sobre 2000 anos para frente, quando Jesus voltar na terra. Ele está falando sobre uma coisa que ele já referenciou em Mateus, que seria uma vindo para aquela geração, que ia ser um vindo logo. Segundo ponto aqui, pode ir para o próximo slide aqui. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quando ele fala todo olho, muitas pessoas pensam, cada olho na face da terra tem que ver. Como isso vai acontecer? Geograficamente não é possível. A gente mora em outros lados do mundo, né? Se ele está aqui, a pessoa no outro lado da terra não vai ver, né? Eu ouvi um pastor falar uma vez, eu acho que foi engraçado, ele falou, quando a televisão foi inventada, finalmente essa profecia pode ser cumprida. Porque por causa da televisão, cada olho no mesmo momento, todo mundo vai estar assistindo no mesmo tela no mesmo momento e todo mundo vai ver no mesmo momento. Agora é possível para essa profecia acontecer. Você está entendendo o problema com interpretando nessa forma? A gente precisa entender, né, que a Bíblia às vezes usa a hipérbole. Obrigado, hipérbole. Então, Zacarias 12:10. Essa aqui é sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantarão por ele como quem prantaria por um filho único, e chorarão por ele como o seu chora amargamente pelo primogênito. Então essa foi a profecia, né, sobre a morte de Jesus.
está vendo a referência em Apocalipse para essa profecia aqui? E olha aqui no próximo. Segundo João, veja que essa já aconteceu. Olha o que João disse em versículo 19, 36 e 37. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, olhará para aquele a quem traspassaram. Então a referência era de Jesus. Quando ele vem para julgar a nação, né, ele ressuscitou. E ele cumpriu isso. Né? Ele vai ser visto. Ele foi visto quando ele ressuscitou pelos 500, mas também ele vai ser visto pelo mundo enquanto ele agir em criação, no mundo. Quando ele agir em julgamento sobre uma nação, ele vai ser visto. Porque quem está fazendo esse julgamento sobre Jerusalém? Quem vai destruir o templo? O exército de Roma. Sim, claro. Mas é Jesus que está fazendo isso. É Ele que está reinando as nações. É Ele que manda que uma nação seja destruída. Entendeu a ideia aqui? Então nós entendemos, todo olho o verá, até mesmo aquele que ultrapassaram, e todos os tribos da terra se lamentarão por causa dele. Os dois tribos de Israel, principalmente, foi quem sofreu quando Deus chegou e destruiu Jerusalém. Então essa profecia, que a gente não tem tempo para abordar agora, mas pelo meu entendimento, o que eu acredito, e que eu acho que se a gente continuar versículo por versículo nesse livro inteiro, seria muito claro que essa profecia do Apocalipse está falando sobre Jerusalém sendo destruído. Ele até fala, né, que foi o 7º imperador de Roma que foi presente quando ele escreveu essa carta. E ele fala, ele identifica a prostituta, né, que como Jerusalém, o Babilônia do prostituta, ele indica essa como Jerusalém nesse livro. E ele vai identificar o besta como Roma. Então ele vai dar todas as indicações que nós precisamos para entender que Deus vai vir para destruir Jerusalém. E a igreja vai ser perseguida durante esse tempo. E eles precisam ser fiéis e bons testemunhos. E eles vão ser sacerdotes. Ele vai levar o novo povo à comunhão e louvar a Deus. Somos sacerdotes agora. Então, se a gente olhar para frente, né, a gente vai ver que a nova aliança vai tomar o lugar da antiga aliança. Quando Jerusalém foi julgado, essa foi como um acto final judicial para tirar a antiga aliança. O que vai permanecer quando chegar no final do Apocalipse? O que permanece? A igreja desceu dos céus. O que permanece é a igreja, a nova aliança. Então isso é vamos dizer, o visto maior. Mas para nós hoje, vamos fechar. Para nós hoje, vamos lembrar especificamente que pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, nós somos sacerdotes nessa nova aliança. E nós somos chamados para ser testemunhos fiel até morte. Porque muitas pessoas nesse livro morreram, que receberam muitas dessas cartas, né? Essas cartas foram escritas com urgência, porque eles estavam sofrendo. Estavam sendo perseguidos, como Jesus falou que ia acontecer para eles. Aconteceu. E eles precisaram ouvir essa palavra e ser encorajados para ser fiel. No capítulo 2, fiel até morte, eu vou te dar uma coroa de vida. Foi a promessa desse livro para esse povo. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra, que é muito profundo, é muito difícil entender, é muito difícil estudar, porque é tão profundo. Mas também tem verdades que são simples também. Nós entendemos que precisamos ser sacerdotes, nós temos esse privilégio por causa de Jesus.
somos liberados por causa do sangue de Jesus, como Israel foi liberado. Nós entendemos algumas coisas que nós conseguimos entender bem, mesmo que é profundo, e que nós temos essa responsabilidade para fazer intercessão para o mundo, para levar o mundo para te conhecer, para te obedecer e para te louvar. Deus nos ajuda para fazer isso. Nos ajuda, Deus, aqui na aldeia, para levar o mundo para te conhecer e te louvar. Que nós se alegrar nesse propósito incrível, nesse privilégio para ser seu servo, seu escravo. Nos ajuda pelo seu Espírito Santo, o olho que sustentou o fogo acendido em Zacarias, agora para nós vai ser o que nos sustentar e capacitar para fazer esse grande trabalho. Obrigado por sua palavra, obrigado por cada um que está aqui. Pedimos sua bênção sobre nossas esposas e filhas e amigas que estão no concílio, Deus, que eles voltam, que esse tempo com segurança, que seria um tempo encorajador para elas, que pode ser uma bênção, Deus, para todos que participaram, que podemos estar juntos de novo hoje à noite, se sua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém.